Boa noite a todos. Meu nome é Wellington e eu sou aqui do Centro Espírita Francisco de Assis. E é claro que a gente vai seguir aquele protocolo, né? Leitura preparatória, prece, e vamos dar início ao tema da noite, logo depois, que é auto-perdão do Espírito Hamed, e o médium é Francisco do Espírito Santo Neto. Eu escolhi aqui a número 7, Caminho e Verdade, Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E diz o seguinte, aos discípulos: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Isso está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando à comunidade religiosa do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. E, ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado, irmãos de sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do mestre, transmitindo o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O convencionalismo da avareza permanecerá com o escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Então, mantendo silêncio em nossos corações, buscando, através da conexão com Deus, com o nosso Mestre Jesus e os benfeitores espirituais, vamos buscar também na noite de hoje, através do estudo, que é o auto-perdão,
as noções cada vez melhores de nos melhorarmos, de estar atentos a tudo aquilo que vem a produzir em nós a melhoria espiritual. Pedimos ao Pai muita luz, muita tranquilidade, não só para nós, mas para todos aqueles que nos assistem nesta noite, e que eles também possam, como eu, ter um entendimento, o um esclarecimento desse estudo tão importante desta noite, do nosso irmão Espírito Hamed. Que assim seja. Então, o Hamed, o que ele começa explicando a questão do auto-perdão. E ele diz o seguinte, no início desse estudo, ele afirma que nossas reações diante dos acontecimentos que ocorrem em nossa vida, todos esses acontecimentos, eles provocam em cada um de nós situações que nos afetam. Nós não temos como fugir disso. E essas situações que nos afetam, vão fazer que esse mundo exterior dos acontecimentos vai também provocar no nosso íntimo emoções. E essas emoções, elas também vão fazer com que nós tenhamos reações devido a quê? Devido à percepção que nós temos disso tudo e que nós temos também um julgador interno. Nós vamos também julgar tudo isso e, a partir desse julgamento interno que nós fazemos, eles vão, de repente, nos dar uma base que vai também fundamentar nossas condutas e comportamentos no futuro. E isso realmente é muito importante, porque desde a infância, tudo aquilo que nos acontece, que nós vemos, que chega até nós, realmente produz emoções. É um mundo exterior, mas que nós, interiormente, nós somos afetados, e a partir daí, no transcorrer de toda a nossa vida, vão nos dar uma base para a gente também, que vai alterar, mudar nosso comportamento, uma série de coisas vão nos acontecer. E eu estava lembrando aqui que, diante dessa pandemia, chegou até a mim postagem de uma criança, em que foi até uma coisa muito gozada, muito interessante, porque ela, garotinha, devia, não sei, talvez uns 4 anos, e ela estava falando para alguém, suponho que seja a mãe dela, ela diz o seguinte, eu não vou à escola porque o coronel vírus está matando todo mundo. E é uma coisa gozada, todo mundo acha graça, né? Aquela coisa da criança, como é que ela fala, como é que, de repente, ela tem a impressão da coisa. Mas era uma situação que eu percebia como tranquila, porque primeiro que ela não tem a noção do matar que o adulto tem, né? E aí, de repente, chegou uma outra postagem, dias depois, de um menino numa caminhonete, num carro, com o pai dele, e ele estava assim, com muito medo, com muito pavor, porque o pai estava com um cacho de mamona, e a mamona, ela tem uma aparência, né, olhando assim, com coronavírus, pelo formato que tem cada grão daquele. E a criança estava morrendo de medo daquilo, com medo mesmo. E o pai estava tentando retirar esse medo com muita calma, com muita paciência, para que ele, observando, e a criança se encolhia no canto. E o pai, durante muito tempo, até que ela teve alguma confiança, através do pai, da conversa do pai, conseguiu pegar junto com o pai aquela mamona, né, que a gente chamava de baga, né? Quantas vezes a gente, quando era criança, fazia até guerra de mamona, já soltando os nossos instintos belicosos, mas a gente fazia isso, lógico, que era uma brincadeira de guerra, quando criança. E a criança consegue pegar, junto com o pai, e joga fora, né, pelo vidro do carro, e, de uma certa forma, afastando o medo. Então, a gente vê aí duas impressões de acontecimentos na vida de duas crianças, e a gente sabe, conforme aquele espírito
de acordo com a condição dele, isso pode afetar ou não, pode provocar nele uma estrutura de comportamento e conduta diante do futuro que ele vai ter. Quer dizer, todos nós não temos como fugir disso. Tudo nos impressiona e cada um tem a sua maneira de absorção daquilo que acontece. E eu também já me lembrei eu estava, que a gente vai fazer uma palestra, a gente já passa a ter uma conversa consigo mesmo. E quando me foi passado, a André me passou essa questão, ela escolheu dois temas, né? Foi um auto-perdão e um outro tema. E eu escolhi o auto-perdão, né? Falei, olha, eu acho que eu vou precisar desse tal do auto-perdão, porque minha folha de pagamento é muito alta. Não sei se é de vocês também mas a minha é. Então, quem sabe, de repente, eu tenho algum ganho com esse negócio do auto-perdão. Lógico, brincando, mas ao mesmo tempo procurando ver como é que a gente faz isso, embora reflexões a gente faz a vida toda. A partir do momento que a gente entra na doutrina, a gente expande essa forma de reflexão, porque a gente tem aquele conhecimento de que todos nós, a gente veio de vidas passadas e carregamos as nossas matrizes. Aí eu falei, então vou fazer isso. Aí eu, durante o estudo, eu já lembrei de duas pessoas adultas, que foi, primeiramente, o Nava. Nava, um escritor, e ele, aos 81 anos, ele cometeu suicídio. Poxa, ele já estava com 81 anos, né? Quem sabe ele esperasse mais um pouco, tivesse um pouco mais de paciência, mas eu percebi que ali, no caso, na minha percepção e conhecendo a Pedro Nava, ele escreveu uma obra chamada Baú dos Ossos, uma pessoa muito considerada no meio literário. E eu percebi que houve um gatilho ali para que ele tomasse esse tipo de atitude. Então, algo na vida dele, ele ia fazer 81 anos, se não me engano, acho que foi na semana que ele ia aniversariar. Ele tomou essa atitude drástica. Ele saiu, pegou uma arma, um 32, no banco de praça, e ele ficou o dia todo, e a partir da noite ele cometeu o suicídio. E um outro também, que também conhecido, eu estou citando o nome porque é de conhecimento geral, né? Não estou cometendo nenhuma indiscrição. Foi o Flávio Migliaccio, qualquer coisa, é um sobrenome italiano, Migliaccio. E ele também, aos 85, ele também encerrou com a sua vida. Mas por que que ele fez isso? Ele disse uma frase que eu achei muito interessante, assim, né? Porque ele revela o inconformismo. E ele fala que a humanidade não deu certo num dos trechos de sua carta. E aí, olha só, a humanidade não deu certo. A pessoa com seus 85 anos, mas alguma coisa afetou ele de uma forma tão grave, tão, tão pesada, que com 85 anos, ele, um ator, todos conhecem, inclusive tem até uma novela aí que está passando, acho que é Eta Mundo Bom, eu não assisto novela não, mas eu vejo minha sogra assistindo, Eta Mundo Bom, que ele trabalha, e ele é uma pessoa, assim, fabulosa como ator no mundo artístico. Mas ele chegou a essa conclusão. Então, eu fiquei a pensar, poxa, quantas coisas, de repente, quantos acontecimentos, que às vezes, num determinado ponto da nossa vida, vai existir um gatilho. Obviamente que fazemos uso do livre-arbítrio. A gente não está aqui para julgar ninguém. Mas ele não se segurou. E o Hamed continua falando que, a partir daí, passamos a avaliar e reagir às atitudes que tomamos em relação aos outros. E nós passamos a estabelecer um juízo de valor e a gente começa a avaliar o que é bom, o que é mal. Então, ele continua dizendo que tudo isso é um sistema de autocensura. Nós passamos a estabelecer um sistema de autocensura e assim, esse sistema de autocensura está estruturado nos nossos níveis de consciência mais profundo.
Mas uma autocensura é uma repressão que a gente faz a si mesmo, né? Então, quantas coisas vão acontecendo de acordo com cada pessoa, de acordo com os acontecimentos, de acordo com a condição espiritual de cada indivíduo, sempre existindo o livre-arbítrio. Mas cada qual, e cada um vai tomar atitudes, iniciativas, mas tudo tem uma base, tudo se fundamenta de acordo com as nossas emoções, do mundo exterior, e como nós, no nosso mundo íntimo, que é julgador e que tem toda uma percepção, e nós criamos nessa trajetória, e tem, obviamente, situações de vidas passadas, que são as nossas matrizes, mas diante daquela situação, nós podemos falhar, podemos cair, como muitos caem. Então, a gente percebe que é todo um sistema de vigilância. A gente tem que estar vigilante o tempo todo, para não cairmos naquelas tentações. E assim são as seduções do mundo. A gente sabe que está ali presente, mas de acordo com aquilo que a gente teve problemas em vidas passadas, a gente vai pode tomar ou não atitudes, ou pode não se deixar seduzir por aquela situação que está se apresentando. E aí, assim, são assim também diante daquelas situações daquela pessoa que, em vidas passadas, ela tinha o hábito de roubar. A situação surge diante dela, no tempo atual, na vida atual, e ela vai tomar ou não essa iniciativa, mas que vai bater nela. E isso também tem diante dos acontecimentos que vão surgindo na sua vida. Ela vai se fundamentar essa base, mas ela tem condição de resistir a vários tipos de situações que surgem. Nós não somos robôs, né? E, é, e ele fala que o nosso procedimento diante do mundo sempre será de acordo com como nós vemos fora e dentro de nós. Eu já falei isso anteriormente. E conforme a nossa condição espiritual, falei também, às vezes eu sempre me adianto mais, né? Isso é de acordo também, nós podemos ver o que está fora de nós, com alegria ou de realização ou frustração, de culpa ou de perdão ou de punição, conforme nós temos organizado o nosso código moral, no nosso psiquismo. Então, dentro do que eu falei, dos casos que eu citei, das duas crianças, acontecimentos diferentes, visões diferentes, e também dessas duas pessoas que eu comentei, do Pedro Nava, do Flávio, ator famoso, mas que também viveu toda uma situação complexa na sua vida. E nós temos esse julgador interno, que é a nossa base da vida, que é construído durante as muitas vidas. Estou tentando ajeitar aqui o papel. Durante as muitas vidas, em que somos influenciados, mas nós temos também outras influências, né? Nós temos os nossos pais atuais, nós temos também os nossos líderes religiosos, nós temos aquelas celebridades, aquelas pessoas famosas. Então, a gente tem todo um conjunto da sociedade que nos dá, a gente tem essa visão e tem essas influenciações que chegam até a nós. E nós vamos construindo sempre essa base, tendo atitudes diante daquilo que a gente vê, diante daquilo que a gente sente com a nossa percepção e o nosso julgamento. E aí entra uma outra questão, porque a gente, nessa condição dessa condição que a gente, de assimilação de julgador interno, não sempre condiz com a realidade perfeita das coisas. Nós somos também alimentados pela nossa história, pelas nossas tradições, as superstições que os adultos colocam na gente, então a gente só vai acumulando. Então, existe sempre uma acumulação de tudo que acontece. A questão religiosa, a questão política, bom, enfim, tudo que vai
E nós passamos a ter também opiniões diferentes em relação a tudo isso, em relação à política, em relação à religião. Então, cada um tem a sua realidade, mas sempre com visões e opiniões diferentes. Então, nós vemos, principalmente na política, essas opiniões diferentes, muitas vezes nós entramos em choque. Felizmente, no espiritismo ou na religião, há menos esse risco, pelo menos assim eu entendo, porque falando pelo espiritismo, né, que é a nossa doutrina, nós temos o Evangelho, e o Evangelho é um norte para nossas vidas, é o que nos dá segurança. E aí, em religião, a gente tem que se abster da questão da paixão, porque no Espiritismo é a fé raciocinada. E dentro da questão ideológica, política, o que entra mais são as nossas paixões. E aí é um terreno muito movediço, muito arriscado, porque às vezes a gente esquece exatamente o evangelho e parte, às vezes, para o confronto, colocando de uma maneira mais importante na nossa vida essa questão da política. A gente sobreleva a política e, às vezes, distancia do evangelho, porque, às vezes, se torna incompatível. Essa é a minha opinião. E fica muito difícil nós servirmos a dois senhores. Esse é o grande problema. Então, às vezes, a gente deixa que prevaleça um e subestima o outro. Então, se torna algo assim, o evangelho se torna algo apenas como um cartão de visita, quando que a apresentação maior, às vezes, é na área política e ideológica. Eu tenho visto muito isso e eu acho isso muito arriscado, honestamente. A gente está aqui num papo, e às vezes eu fico imaginando as pessoas que estão me ouvindo, que são não só os meus colegas do Centro Espírita Francisco de Assis, mas também outras pessoas que às vezes eu nem conheço. Então, acho que a gente tem que estar muito atento, não só no presente momento, independente do presente momento, mas durante toda uma vida, porque as políticas mudam. E nós continuamos aqui enquanto não desencarnamos e podemos cometer várias falhas nisso tudo que eu estou falando, nesses aspectos, né? Então, ele diz que nós temos uma consciência crítica, enquanto os adultos, quando nós adultos, nós agimos em relação às crianças, punindo quando o comportamento dela não corresponde àquilo que a gente entende como justo e correto. Então, quando aquilo não está correspondendo, quando a gente tem esse entendimento do que é melhor, do que é correto, do que é justo, nós as punimos. E nós provocamos nela também uma sensação de alívio, exatamente de aprovação, quando ela age dentro das regras estabelecidas que a gente considera certas e decentes. Então, nós temos essa duplicidade de comportamento. Então, se de repente elas não estão atendendo aquilo que nós queremos, nós punimos. E quando elas estão atendendo às regras que a gente acha corretas, nós achamos corretas, nós aprovamos, e é onde essa criança vai sentir alívio, né? Porque nós temos as nossas regras estabelecidas. E dando continuidade, o estudo do Hamed é um espetáculo, viu? Ele leva muitas reflexões. E aí eu pensei, olha, eu vou fazer esse estudo, mas também nessa questão do auto-perdão tem muito mais coisas. E aí, nas reflexões, eu vi que também entra a questão de uma autoconsciência, eu conheço-te a ti mesmo. E eu comecei também a trabalhar com essa questão do autoconhecimento, que é o conhece a ti mesmo, porque uma coisa não exclui a outra. E aí, tem muita coisa no Hamed, né, nessa questão. Ele fala que a origem do não perdão tem como base o tipo de informações e mensagens que nós reunimos, acumulamos, nas variadas
fases evolutivas, são nas diversas encarnações das nossas almas imortais. E realmente é por aí mesmo, né? Tem origem nisso tudo, do que eu falei desde do início até agora, é basicamente também isso, mas ele vai batendo nessa tecla com palavras diferentes, mas a razão principal é o que nos dá base, são as nossas emoções, mundo interior, o nosso julgamento, a nossa percepção, e aquelas as emoções que nos afetam do mundo exterior. E, dando continuidade, aí eu faço aquela pergunta, como é que a gente faz para atingir esse auto-perdão? Eu escolhi esse tema exatamente, como eu acho que eu falei antes, exatamente por causa da minha folha de pagamento, que é alta, de vocês eu não sei. Mas eu falei, vou fazer para ver como é que isso vai ocorrer, né? Eu tenho muita curiosidade. Que a gente precisa fazer o quê? Ele diz que reexaminar as nossas convicções profundas, estudando as leis da vida superior. Olha, nós espíritos já estamos fazendo isso. Nós estamos estudando as leis da vida superior. E aí me bateu aquela frase de Jesus: a gente não pode deixar de falar de Jesus, ele está presente em tudo. E ele diz o seguinte: todo mundo conhece, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Gente, como é que é essa libertação, né? Parece que a coisa é muito simples, né? A gente conhece a verdade e tal, mas a verdade, o que que acontece? A verdade que ele diz aqui, pelo que... Inclusive, eu até ouvi isso com a Lília, ele diz que a verdade necessita de conhecimento. Mas aí fica aquela questão, então quer dizer que só isso basta? Eu tenho conhecimento, isso basta, eu já estou liberto, já estou numa condição melhor? Mas a verdade, a gente não pode esquecer que a libertação depende quando o conhecimento atinge o nosso coração. Senão nós vamos acumular conhecimento. Se esse conhecimento não nos atingir o coração, a gente não consegue chegar nesse ponto da verdade nos libertar. A gente não tem outro caminho. O conhecimento ele tem que chegar no nosso coração para que a gente possa agir de acordo com esse conhecimento que o Espiritismo nos fornece. Eu acho assim que é o melhor do mundo, né? Para mim é o melhor do mundo. Não tem para ninguém, não. E o auto-perdão ele diz aqui, vai depender eu também estou dizendo, de uma avaliação íntima com muita honestidade. A gente tem que fazer uma imersão. A gente tem que ter muita sinceridade para trabalhar esse auto-perdão. E uma pessoa, não sei se eu li, alguém me disse que a gente passa uma parte da vida cometendo erros. E a outra parte a gente passa consertando esses erros, né? E procurando corrigir mesmo. Ainda bem, né? Porque se a gente tem esse tempo de cometer falhas, a gente carrega nas matrizes tudo aquilo que ainda existe na subconsciência, a gente tem as seduções do mundo, e aí, no processo ainda de amadurecimento ou ainda de descuido, a gente comete as falhas, e depois a gente faz uma avaliação, puxa, como é que eu falhei tantas coisas, agora acho que está na hora de corrigir. E a gente então parte para a correção daquilo tudo que fez de falha nessa encarnação. Não sei se acontece com vocês, né? Mas a maioria de nós passa por esse tipo de situação, porque a gente observa que muitos de nós, de repente, vai numa determinada idade para o espiritismo que já não se é tão jovem. Então, a gente já começa um processo de correção, ainda bem. E eu estava vendo também um livro, uma obra do André Luiz Peixinho, que é A Face Eterna do Ser. Num dado momento, ele diz, num trecho, ele diz que da difícil e perigosa viagem de si a si mesmo. E ele fala isso no sentido de nós nos humanizarmos. E ele tirou, inclusive, citando uma poesia, um trecho da poesia do Carlos Drummond de Andrade,
que é o homem e as viagens. Eu dei uma leitura rápida, mas ele fala que o homem foi à Lua, mas dizendo o seguinte, resumindo, que o homem não está satisfeito. Aí depois ele vai, pega a sua nave, vai à imagem, tudo isso de uma maneira muito poética. Também não está satisfeito. E ele vai percorrendo vários planetas, e depois, finalmente, ele chega no Sol, mas ainda não está satisfeito. Então, o que a gente esquece de fazer é construir um foguete para penetrar no nosso planeta eu, né? E aí a gente tem uma percepção da grandiosidade do universo que existe em cada um de nós. Eu acho que é basicamente isso que ele fala na poesia dele, né? E quando na reflexão que eu fiz, desculpem, a folha caiu. Na reflexão que eu fiz, eu pensei também em algo que, pelo que eu sei, eu pensei no Sócrates. Eu acho que pela grandeza do Sócrates, eu acho que ele não precisou de auto-perdão. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que aquela frase, né, conhece a ti mesmo, em que é atribuída a ele, mas também é dito que no templo de Apolo, em Delfos, essa frase estava escrita. Não importa se lá do tempo do Apolo, se é de Sócrates, o importante é que ele trabalhou nesse sentido. Então, esse aprofundamento que a pessoa faz em se conhecer, ele é muito complexo, mas ele é muito importante. E a outra frase do Sócrates, que eu achei também importante, eu acho que nessa busca interior, chega um momento que ele diz também que eu sei que nada sei. Então, eu fiquei imaginando lá Sócrates debaixo de uma oliveira, lá descansando, pensando, maquinando aquilo tudo nas suas filosofias, vendo a natureza em volta, né, o canto dos pássaros, um riacho. E ele ficou ali um período da tarde, e no momento que estava escurecendo, ele deve ter olhado para o céu. Quando ele viu aquele universo, ele se deu conta, gente, eu não sei nada. Eu tenho tanta coisa para aprender. O que que falta para aprender, além da natureza que está me cercando? Então, ele chegou a essa sábia conclusão. Muitas vezes nós nos arvoramos em sábios aqui, dizemos um monte de coisa e achamos que a gente sabe tudo. A gente empina o nariz e se acha doutor em tantas coisas, né? E Sócrates, na sua humildade, nos disse tanto em duas poucas frases. Olha só que grandeza, né? Então, por isso que eu acho que o Sócrates, eu acho que ele não praticou muito o auto-perdão, não. Eu acho que ele não teve essa necessidade, não. Eu acho que ele já era um espírito, acho não, um espírito muito superior, que exatamente foi aquele que foi um dos pioneiros do cristianismo por tudo que ele nos deixou, porque ele também não deixou nada escrito, não. Eu acho que Sócrates era meio preguiçoso. Quem escreveu tudo foi Platão. Ele foi falando para o seu discípulo, vocês vão aí, porque a tradição, obviamente, devia ser oral, né? Porque aí ele foi passando, passando, e por aí ele foi. E Paulo de Tarso, outro também que eu posso citar, que é o Paulo de Tarso, esse aí, ele precisou do auto-perdão. Por que que ele precisou do auto-perdão? Perdão. Se nós, o conhecimento que a gente passa a ter também na obra Paulo e Estevão, a gente observa a trajetória dele, né? E eu tomei até eu escrevi alguma coisa até da epístola a Timóteo e também nos Romanos, mas vendo a trajetória de Paulo, ele, ele praticou uma série de barbaridades, mas Paulo, ele tinha sua justificativa. Ele acreditava piamente que tudo aquilo que ele fazia era uma proteção às suas ideias religiosas, e que, no caso, o cristianismo estava desestruturando, desmontando, criando uma série de situações que, no caso dele, era uma ofensa a tudo aquilo que ele sempre respeitou, foi criado,
então ele faz com que as suas atitudes sejam violentas, sejam duras. Mas tudo isso fazia parte de um temperamento de Paulo, que Paulo era muito impetuoso. Ele teve um mentor, vamos dizer assim, né, que na época não era um preceptor, que ele era moderado, Gamaliel, mas ele atendeu mais aos seus impulsos. E nessa sua trajetória, quando a gente sabe, assim, apenas abreviando, né, chegou às portas de Damasco, ele teve aquela visão, e aí ele mudou todos os seus conceitos, porque depois de Ananias, né, ele vai também para o deserto de Dan, fica 3 anos lá, trabalhando como tecelão, que ele era tapeceiro, mas eu fiquei imaginando, nesses 3 anos, como é que deveria ter sido a vida do Paulo. Como é que deveria ter sido essa vida do Paulo? Ali fazendo reflexões, ao mesmo tempo pensando em tudo que ele havia feito, as prisões, as torturas, os votos que ele deu para a eliminação de pessoas, né, porque ele era do Sinédrio, ele tinha que dar o voto. A situação, aquela questão com aquele menino, né, o Estevão, que ele também, ele deu o voto para que ele fosse apedrejado, e ao mesmo tempo refletindo em relação aos ensinamentos do Cristo e ao que ele tinha feito. Então, 3 anos são mais de 1000 dias. Mas Paulo era Paulo, né? Paulo, ele veio para fazer alguma coisa aqui nesse planeta. Ele não veio simplesmente por vir. Havia um planejamento para o Paulo, só que ele desviou daquele planejamento. Embora também tivesse tido uma orientação, como eu falei, do Gamaliel, que era moderado ali dentro do Sinédrio, era uma pessoa muito moderada, mas ele seguiu o seu ânimo, a sua maneira de agir, né, a sua impetuosidade. E aí o Paulo, eu fiquei, e lembrei também de outras coisas do Paulo que eu achei muito interessantes, né? Achei interessantes. Que o Haroldo Dutra, ele cita o Paulo que quando ele saía para as viagens dele, era um risco danado para quem ia com ele, porque com o Paulo só acontecia miséria, só acontecia desgraça, né? O Paulo, ele naufragou 3 vezes. Quantas vezes ele chegava numa cidade e ele era apedrejado, de repente ele era açoitado, ele era preso, foi picado por uma serpente. Então a folha do Paulo, a folha de pagamento do Paulo também era muito alta. Mas o que eu acho interessante é que o Paulo, numa encarnação, ele resolveu todos os seus problemas, pelo menos essa dedução. E vou dizer por quê. O que acontece? O que a gente aprende no Espiritismo, né? Que é o arrependimento, que é a expiação e a reparação. Obviamente, ele teve o arrependimento, mesmo tendo suas justificativas, ele teve o arrependimento de tudo que ele fez. E a expiação é tudo isso que eu estou citando. Ele apanhava mais do que tudo. Então, acho que quando Paulo falava assim, eu vou lá para Panfilha, vamos dizer, né? Vou lá pregar lá. Eu acho que cada um fala assim, tomara que ele não me chame, não, porque se eu for com ele, não vai acontecer nada bom. Enquanto que outros que iam fazendo dupla, iam com outro que ia disseminar o cristianismo, não acontecia nada, né? Então, Paulo, na dedução que eu faço, ele juntou a expiação e a reparação no pacote só. Agora, sofreu pra caramba, mas também o valor de Paulo para o cristianismo. Paulo abriu as portas para o cristianismo de uma maneira incrível. Se a gente olhar todas as cartas dele aos Efésios, aos Gálatas, Romanos, né? Atos, tudo isso, a gente vê o trabalho imenso que ele fez. E no final, segundo consta, se não consta na Bíblia, ele foi decapitado em Roma. Ele foi decapitado. Então, aí a gente observa que houve o auto perdão e, ao mesmo tempo, um conhecimento de si mesmo. O auto perdão propiciou, obviamente, Jesus estava ali através de Estevão,
auxiliando, e todo um plano espiritual também, auxiliando ele em toda a sua atividade missionária. Então, havia também toda essa questão. Eu estou aqui olhando o horário, mas acho que deve ter uns 37 minutos só. Então, eu nem sei se vai dar tempo de falar tudo, mas eu vou tentar. E aí eu vejo aqui a frase de... Já me falaram aqui que tem 20 minutos para encerrar, então eu vou ter que dar uma corridinha mesmo. Então, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: ainda que outrora eu era perseguidor, injuriador, mas alcancei a misericórdia, porque eu fiz por ignorância e incredulidade. Olha só que lindo, né? Isso não é um autoconhecimento e também demonstra o auto-perdão? E outra frase que ele diz, também ele fala em Romanos, no capítulo 7, versículo 19. Aí ele está enveredando pelo conhecimento de si mesmo, quando ele diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, isso é autoconhecimento, gente. Qual de nós faz esse mergulho dentro de si mesmo, se aprofundando? Mas o que eu percebo é que a gente deve ter objetivo nisso. A gente não pode fazer esse auto-perdão assim no mimimi, né? Coitadinho de mim, eu sou vítima, se eu fizer o auto-perdão, eu estou salvo. Não, não é assim, não. A gente deve fazer o exame compaixão, tendo compaixão daquilo que fez, examinando, mas, ao mesmo tempo, se perdoando, mas olhando de uma maneira de carinho com amor, não tem jeito, por pior que a gente seja. Porque a gente entra num raciocínio lógico. Se eu não faço isso com amor dentro de mim, como é que eu vou julgar os outros? Que muitas vezes são menos piores do que a gente. Se eu não tiver esse alto amor, eu não vou saber lidar com o meu semelhante, né? E aí entra aquela frase lapidar de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou me amar? O pior que eu seja, eu tenho. Mas o que aí entra o Alírio, que já diz uma outra frase, que eu acho também muito interessante, que ele diz o seguinte: gente, olha, muitas vezes nós fugimos dessa autoavaliação, por quê? Porque quando a gente começa a fazer essa autoavaliação, nós vemos que nós temos muitas feridas abertas. E quando a gente vê essas feridas, em vez de trabalhar para cicatrizar, a gente foge com medo. E não dá prosseguimento a essa autoavaliação tão necessária. Por quê? Aí, como já diz os psicólogos, a gente transfere para o outro. É muito mais cômodo. Então, eu passo a ver falha nos outros, erro nos outros. Eu não perdoo porque eu não fiz o auto-perdão, então também eu não vou perdoar. Eu também vou ter dificuldades em perdoar. Não quer dizer que a gente não possa perdoar, mas a gente vai ter mais dificuldades se não fizer essa viagem interior. Eu acho isso muito incrível. Então, por isso que o Peixinho falou, né, que é uma viagem perigosa, mas a gente precisa fazer. Nós temos necessidade disso. Para a gente não continuar repetindo as mesmas falhas de encarnação a encarnação, porque, por comodismo, por medo, seja lá por quê, a gente vai. Como eu tenho culpa, como muitas vezes já ouvi isso, né? A culpa é minha, então eu transfiro por outro. A culpa é minha, eu transfiro para quem eu quiser, então tudo resolvido. E deixa eu ver se tem mais alguém que já me avisaram que eu estou no final, né? E voltando a dizer, né? Voltando a Pedro, eu estava quase esquecendo. Pedro, acho que ainda tem um tempinho. Analisando Pedro também, a gente vê, eu procurei Boa Nova, eu procurei um monte de coisa. Boa Nova também, diz o seguinte, que Pedro,
ele é uma pessoa, assim, de um caráter, de um temperamento muito forte. E ele tinha dificuldade, muitas vezes, de acatar aquilo que Jesus lhe dizia. Ele não tinha muita facilidade, não, porque ele se achava muito superior aos outros. Superior, vocês vão ver em Boa Nova, que descreve essa situação do Pedro. E numa das vezes que aquela vez mais importante, né, que Jesus falou com ele que você vai me negar 3 vezes. Pedro falou: não, não vou negar, mestre. E, obviamente, discordou, divergiu, né, com muita razão: não, não vou. E aí o Jesus falou uma frase para ele, que é incrível, que Jesus falou para ele, falou assim: é, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E realmente todos nós somos frágeis. Nós somos mais frágeis do que perversidade, porque a gente faz isso de acordo com a nossa fragilidade. Porque muitas das nossas ações de violência, na realidade, existe um medo imenso em nós. Então, nós reagimos com violência. E Pedro, nas suas 3 negativas, foi onde ele tomou conhecimento de si mesmo, conhecimento de Jesus também. E aí, quando ele viu Jesus lá na prisão, né, que ele, durante as andanças dele naquela noite, Jesus olhava para ele com intenso carinho, com muito amor, assim, com aquela compreensão que só Jesus tem, né? É onde ele começou a sentir Jesus, perceber Jesus. E aí, o remorso dele foi aplacado. Então, a visão de Jesus aplacou, porque acho que se ele não tivesse visto Jesus, talvez ele tomasse o mesmo caminho de Judas. Mas aí ele se reconstituiu, se reestruturou, e a gente observa que o trabalho dele também foi missionário, foi também de trabalhar pelo cristianismo. Então, aquela visão de Jesus o salvou. Assim eu deduzo. Onde ele pôde fazer o auto-perdão, reconhecer Jesus, ver Jesus na sua amplidão maior, e ao mesmo tempo também se reconhecer, vendo a sua fragilidade também. Eu acho que ali naquele momento Pedro deixou muito daquele caráter austero, rigoroso que ele tinha em relação a Maria Madalena, aquela coisa toda, né, daquela pessoa muito do temperamento muito forte, mas na realidade no seu íntimo é muito frágil. E agora, eu acho que pelo tempo que eu ainda tenho, eu vou falar de um outro personagem. Vocês estão vendo que eu fui pensando, né? Vai refletindo, não tem jeito, vem um monte de coisa na cabeça. Eu lembrei de Judas. Olha só Judas, né? Judas. Quando ele teve consciência do mal, porque Judas também tinha sua justificativa. Ele queria um mundo melhor ali para os judeus. Só que ele tinha uma perspectiva política da coisa. Quando Jesus apresentava uma outra visão, ele achava que, de repente, olha, quando a gente resolver todos esses problemas, eu vou ser administrador e Jesus vai cuidar da parte espiritual de nós, judeus. É isso que Jesus vai fazer. E ele embarcou dessa canoa furada. E não era por aí. E Jesus já tinha falado com ele, já devia ter falado muitas coisas com ele, mas ele não, ele tinha essa coisa assim do patriotismo, vamos colocar assim nesses termos, né? Do nacionalismo, somos nós, a gente tem que resolver esse problema. E aquilo tomou conta dele, fora os obsessores, né? E devia ter aos montes nele. E a vigilância que não estava ocorrendo, de maneira que deveria ter. Então, quando ele percebeu, aí imaginemos peso de toneladas em Judas, o aspecto depressivo em que ele entrou, com auxílio também daqueles irmãos inferiores. Vai, Judas, tem um galho ali. É ali que você vai colocar uma corda no pescoço, resolve o teu problema. E se ele não tivesse cometido aquele ato, seria mais um a disseminar o cristianismo. E olha como é que as diferenças são. Porque eu falei que, de repente, o Paulo, ele resolveu suas questões numa encarnação só. O Pedro também resolveu suas questões naquela encarnação. Para o Judas foi diferente. Ele
Diversas vezes ele reencarnou no próprio trabalho do cristianismo e sofreu também na arena. E, por último, a reencarnação, que eu deduzo que tenha sido a última reencarnação dele de caráter expiatório e também de reparação, foi na condição de Joana d'Arc. Eu acho que ali foi onde Judas realmente se encontrou. Que observemos em relação a Jesus, né? Judas foi traído, preso, condenado, julgado e condenado à morte, na fogueira. Como é que as coisas são, né? E lembrando agora também, eu acho que ainda dá mais o tempo de citar outra pessoa, a dona Ivone Pereira também. Ela cometeu 2 suicídios e induziu alguém também a um suicídio. E numa encarnação, ela conseguiu resgatar seu débito. Na pobreza, tendo aquele problema todo de catalepsia, escrevendo em folhas de papel, vamos dizer assim, de padaria, né, que antigamente se embrulhava o pão, e ela num caixote, suponho eu, né, eu acho que nem sei se ela era tão pobre, acho que ela não devia ter mesmo. Então, ali ela foi escrevendo várias obras e nos trouxe todos esses conhecimentos do plano espiritual que nos ajuda realmente, não é? Então, acho que eu já estou terminando, acho que já falei muito para todos nós, né? Porque eu também estou falando para mim. E Pedro, eu falei de Judas, né? Que do remorso dele, ele que além do remorso ele teve vergonha, mas ele também conseguiu o auto-perdão e o conhecimento de si mesmo, né? E eu vou terminar com a frase de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu vou terminar com a prece, pedindo à espiritualidade que a gente realmente tenha cada vez mais esclarecimentos, e através desses esclarecimentos, nós coloquemos esses esclarecimentos no fundo do nosso coração. Esse atual momento em que estamos nos intensificando em orações, não só para todos aqueles que precisam de preces de irradiações, nas nossas casas espíritas, mas que também estamos todos focados nos hospitais, nos médicos, nos nossos irmãos que estão desencarnando através da pandemia, e são muitos sofrimentos, variados tipos de sofrimento. Nós temos que focar nisso também. Nos cuidarmos, sermos vigilantes, porque nós estamos aqui, de certa forma, também na linha de frente. Nós não somos os trabalhadores da última hora. E eu desejo a vocês muito amor e muita paz no coração. Que assim seja.